Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o período tribal, sobre como que as famílias de Israel elas se organizavam, como eram os costumes, como viviam a religião, a partir da organização, da época em que eles eram organizados em tribos. E essa época foi tão forte que mesmo depois que eles se tornaram uma monarquia, que tinha um governo central, mesmo assim as pessoas ainda se identificam por tribos, como pertencente a uma tribo. Ainda é muito forte. Quando nós chegarmos lá na época do exílio, a gente vai ver que as 3 tribos que sobreviveram após o exílio é a tribo de Judá, da qual Jesus participava, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi, que era a tribo da qual o João Batista participava. As outras tribos, além dessas, é uma ou outra pessoa que se identifica, como no início do Evangelho de Lucas, tem a profetisa Ana, que está lá no templo, e é dito que ela é da tribo de Assé, ou Axé. Então, é muito raro encontrar alguém que fosse de uma das outras tribos, porque elas foram assimiladas. A gente vai ver como foi que as tribos foram desaparecendo. Ainda hoje, as pessoas, mesmo no século XXI, os judeus ainda têm no sobrenome alguma coisa que lembra a tribo a qual ele pertence. Por exemplo, o sobrenome Cohen, que é a tribo Cohen quer dizer sacerdócio. Então é a tribo de Levi. Então as pessoas com esse nome Cohen é a tribo de Levi. Tem também os Esterne. Esterne é da tribo de Judá. Geralmente é da tribo de Judá. O broto, a raiz de Jessé. Então, dependendo do país onde está, os sobrenomes dos judeus ou é topônimo, quer dizer, tem um sobrenome do local de onde vieram, ou então tem por sobrenome alguma coisa que lembra a sua própria tribo, não é? E assim vai. Então tem muitas pessoas que ainda hoje têm no sobrenome algo que lembra aquelas antigas tribos de 3.000 anos atrás. Então é um tempo bem distante de nós, mas a pertença a uma tribo é algo muito forte, tá? Então a gente vai ver aqui como que a gente pode abordar esse assunto. O primeiro tema do nosso roteiro é: as famílias se organizam em busca de sobrevivência. Então, esse nome já diz, as famílias se organizam em clãs e de clãs em tribos com o objetivo de sobreviver, né? E depois, o segundo tema, tribos de Israel, filhos e herdeiros da fé. Então, são pessoas que têm a mesma religião. O que as une, às vezes elas são muito diversificadas e muito diferentes umas das outras, mas a fé num Deus único é que é o principal elo dessas tribos, tão diferentes umas das outras. Esse é o elo, é a crença no Deus único. O terceiro tema é sobre a liderança, como que era exercido a liderança, que seriam os juízes, como que eles lideravam, qual era a proposta de liderança dos juízes. E o quarto tema é: Deus transforma as lutas do povo em palavra de vida.
é o início da escritura, dos primeiros textos bíblicos, né? Das primeiras passagens bíblicas, porque a Bíblia, ela deve ser chamada de biblioteca. É isso que quer dizer ao pé da letra em grego. Bíblia quer dizer os livros. Os livros, os livrinhos, hoje o que nós diríamos a biblioteca, que realmente é uma biblioteca de livros escritos por diversas pessoas em diversos locais do planeta, né? Na Ásia Menor, em todo o Crescente Fértil, no continente europeu, porque Paulo de Tarso escreve algumas cartas a partir do continente europeu. Então, a geografia da Bíblia é uma coisa muito interessante, os locais onde a Bíblia foi escrita. Levou 11 séculos para ser escrito, 11. Então, não posso pegar um texto bíblico como se a Bíblia fosse um livro só e ter um texto que fala de guerra e eu deixar em pé de igualdade com um texto de Jesus Cristo que diz: ame os vossos inimigos. Ame os inimigos, perdoe e ore por eles. Esses textos não podem estar em pé de igualdade. Tem fé num Deus tribal, Deus do clã, Deus guerreiro. Outro é um Deus que é Pai amoroso. É um tempo tão distante entre esses textos, não posso colocá-los lado a lado, como se fosse escrito pela mesma pessoa na mesma época e com a mesma evolução moral e religiosa do passado. Todas tivessem... A Bíblia, assim, dizer que todos pensam igual, não. Um versículo, às vezes, um versículo no livro dos Provérbios diz o contrário do versículo anterior. Por exemplo, porque os provérbios foram coletados, eram provérbios populares que na época do rei Davi, do rei Salomão e do rei Ezequias, mandaram os escribas anotarem a sabedoria popular, os provérbios que o povo dizia. O próprio livro dos Provérbios menciona provérbios de reis antigos, reis mesopotâmicos, provérbios de Lameque, provérbios de Agur, provérbios dos reis antigos, provérbios da época de Salomão, provérbios da época de Ezequias, provérbios da época, sabe? Então, e às vezes, como os provérbios foram sendo anotados, eles não têm uma ordem. Um provérbio, várias vezes a gente encontra um provérbio embaixo que diz o contrário daquele que estava em cima. Então, nós temos que tratar a Bíblia como uma biblioteca, com muitos livros sobre diversos assuntos. Às vezes, um livro contradiz o que está no outro, ou contradiz o que está na página anterior. E por que contradiz? Contradiz quando se trata de elementos da salvação? Não. Quando se trata da inspiração divina que nos dá orientações a respeito da nossa salvação eterna, aí todos dizem a mesma coisa. Se contradiz pela visão de Deus que tem, né? Um texto que diz que Deus manda matar os inimigos é um texto que você não pode pegar ao pé da letra o fato de que Deus manda matar os inimigos, mas você deve encontrar debaixo disso aí a fé e a revelação de que Deus lhe protege. Aí sim, aí a fé que Deus lhe protege, ela não se é contradita em lugar nenhum, mas você vai ter que dar esse passo, sair da letra. Deus me protege. Antigamente pensava que Deus me protege matando as pessoas, mandando matar as pessoas. É assim que entendi o que Deus me protege. E hoje eu entendo que Deus me protege cuidando de mim no meu dia a dia, pelas pessoas, né? Pelos acontecimentos, tudo Deus me protege. O que quer que aconteça comigo, Deus está comigo. A coisa ruim acontece, mas Deus está comigo. Ele me protege. Ele me protege não me impedindo que eu não viva certas coisas. Ele me protege porque Ele está lá com a força dele, com
a proteção dele mesmo, para que não seja mais do que eu possa suportar e para que eu não me sinta sozinha. É só querer perceber o que eu perceberei. Mas o texto que diz Deus mandou matar os inimigos e o texto que diz ame os seus inimigos, na letra eles são contraditórios. Na essência, no elemento salvífico, eles dizem a mesma coisa: Deus te protege. E a necessidade da contextualização. E por isso, uma formação dessa, um esclarecimento sobre o período tribal, pode nos ajudar, porque a gente vai ver o que no período tribal se pensava a respeito de Deus. E aí isso ajuda a entender os textos mais antigos da Bíblia. Porque até a época tribal dos juízes, por exemplo, não tinha nada escrito. Nada. Só tradições orais. Nessa época aqui, uma coisa ou outra começa a ser escrita, textos pequenos, como hinos, cânticos de vitória, principalmente, os 10 mandamentos, essas coisas. Mas não tem livro escrito, tem um trechinho, que depois entrou para o livro grande. Quando estava escrevendo o livro, pegaram aqueles trechinhos menores e colocaram lá, mas não tinha livro escrito no tempo tribal, porque era muito difícil escrever, era muito caro escrever. Eles estavam numa região muito difícil de sobreviver. A gente vai ver que o primeiro tema é sobre a sobrevivência. Não vai gastar o pergaminho, o couro do animal, com pergaminho para escrever. E mesmo por quê? Quem é que vai ler? Só tem uma pessoa. A pessoa que vai ler é a pessoa que sabe escrever, não é? A cultura vinha de forma narrativa oral. A cultura não vinha, a pessoa disse, mas se o rei não sabia escrever, quer dizer que ele... Não, a cultura não vinha pela escrita, a cultura vinha pelas tradições orais. A escrita era uma coisa que de início não se tinha sentido. Quando se escrevia alguma coisa, se procurava escrever num material durável, como a pedra, o pergaminho, ou metal, para que se escrevia para o futuro. Era alguma coisa que você não queria que mudasse, porque a tradição oral muda. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quando queria que a geração futura encontrasse a coisa como deveria ser, por exemplo, o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, aí você escreve num material durável, para que não haja mudanças, e deixa para o futuro na pedra, que se você for deixar contarem, aí vão modificar. E a questão aí não é Deus, filho. Deus não muda, as pessoas mudam e mudam sua maneira de entender Deus. Deus vai mudando. Lá na cabeça da gente, Deus vai mudando. Não é? Max Weber, né? O sociólogo, diz que Deus muda. Ele quer dizer isso mesmo, que tudo que nós sabemos de Deus é dito pelas pessoas, e as pessoas de 3.000 anos atrás não pensam igual a nós hoje. Não é? Isso também nos convida sempre a ter abertura para perguntar: será que o que eu sei de Deus está totalmente correto? Ou para o judeu você sempre poderá saber de Deus, porque Deus é aquele que não tem nome. Não tem nome quer dizer, tudo que você sabe de Deus ainda é pouco, e você precisa sempre rever seus conceitos, porque cada um de nós ainda tem uma ideia errada sobre Deus. Tem uma ideia errada. Alguma coisa que nós pensamos sobre Deus não está certo, porque Deus continuará sendo Deus, e Ele continuará sendo maior do que qualquer coisa que a gente possa pensar ou dizer sobre Ele. Tá bom? Então, esse primeiro tema é as famílias, elas se organizam em busca de sobrevivência. Aqui no meu roteiro é página 14, mas eu não sei aí de vocês, é outra edição, retomando o caminho feito. Vocês já encontraram aí? Esses 11 séculos, os primeiros escritos até a comprovação.
11 séculos é desde os primeiros escritos até os últimos escritos, que podem ser catalogados como a literatura de João, que está no final do primeiro século, né? A literatura chamada joanéia ou joanina, que já está entrando no segundo século quase. Então, desde os primeiros textos que se supõe foram escritos até o último texto, leva 11 séculos, 1100 anos. Tem gente que calcula até 13 séculos, mas eu acho que é um pouco exagerado isso. Bom, a primeira parte aí a família, na segunda coluna, bem em cima, retomando o caminho feito, tem a família nas origens de Israel, é estruturada a partir do pai. Daí o nome família patriarcal. As civilizações mais antigas, elas eram matriarcais. A linhagem era dada pela mãe e o que marcava era a tribo, era a mãe. As deusas eram as principais e os deuses eram secundários. Isso por uma questão da vida mesmo, porque de início o ser humano não achava que era necessária a participação masculina para o engravidamento da mulher. A mulher, pelo auxílio das deusas, ela tinha filhos. Era um milagre sempre. Cada mulher tinha que receber o milagre de procriar. Depois, quando eles descobriram que eles também participam disso, aí nós perdemos a moral. Então, a expressão rei na barriga quer dizer que a mulher quando estava grávida, ela podia tudo, né? Ela era tratada como uma deusa. E depois que as civilizações amadureceram e então as famílias se tornaram patriarcais. Patriarcais não é no sentido de machismo, não é isso. As famílias, elas tinham uma distinção de papéis muito importante. O que era papel do pai era do pai, o que era papel da mãe era da mãe, o que era papel do ancião era realizado pelo ancião, o papel da criança, né? Da jovem que ainda não tinha se casado, do jovem que ainda não tinha se casado, do adolescente. E todos esses papéis eram marcados por ritos. E a família toda, ela tinha como principal objetivo a sobrevivência, viver e viver bem. Continuar vivendo e viver bem, porque não era fácil viver. Estavam em ambiente de grandes transformações da natureza, cataclisma, guerras, violência. Então, a qualquer momento, um clã poderia ser totalmente arrasado por uma tribo que chegasse de repente e matava todos. Então, as famílias se reuniam em clãs e os clãs em tribos. O clã era uma grande família. O clã é que reunia, por exemplo, temos as tribos de Israel, 12, né? Cada tribo dessa, por exemplo, tem os filhos de Levi, são 3, então eles dão 3, a tribo é Levi, os filhos dele eram 3, dão 3 clãs. Cada um desses clãs tem várias famílias, então é assim que eles vão se organizando. Famílias, o clã é digamos assim, para nós hoje seria o bisavô, com os filhos dele, que é o nosso avô, o nosso pai, né? Então, o bisavô, o avô e o pai. Isso era um clã. Quando a minha sobrinha neta, Beatriz, nasceu, estava bebezinha, nós fomos tirar uma foto com a vovó, a tataravó,
Aí a mamãe, a bisavó, né? Aí foi. As 5 mulheres. Tiraram as 5 mulheres. A Bia no colo, né? E as outras 4. Tirei a foto para mostrar que era um clã. Vinha a avó e vinha a neta e vinha a tataraneta. Então, isso nós vivemos, né, lá na nossa família. Abraão, Jacó, Isaac, Jacó e os 12 filhos. Dito desse jeito aí. Assim, para a gente entender como era o sistema, né? É que ele lá formasse. Porque, sendo Levi, era bisneto de Abraão. Só que quando as famílias se organizam, Levi já tem 3 filhos. Então, o que vai acontecer é que você vai ter Israel, as 12 tribos, e cada uma dessas 12 tribos é formada por vários clãs, e cada um desses clãs são formados por várias famílias. É assim que, quando forma o povo de Israel, são as 12 tribos formadas por clãs e formadas pela família. Então era a família patriarcal, porque ele era o responsável por todos. Então as pessoas acham assim, o homem está à frente. Bem, não confunda com o capitalismo. Ter o homem à frente quer dizer que ele tem que morrer por qualquer um daqueles ali que está sob a responsabilidade dele. Ele tem que dar a vida por aqueles ali. Então ele tem que morrer, se preciso for, para libertá-los da escravidão, para impedir que sejam mortos. Não é mandar, não era assim que se pensava, porque todos são parentes. Não confunda com o acidente, não confunda, o pai não cometia violência contra os filhos, as crianças eram bem acolhidas, elas tinham diversos ritos e bênçãos que eram dados para elas, a vida toda era marcada por ritos, não é? Então quer dizer proteger. Um clã patriarcal quer dizer que as mulheres não precisam guerrear, elas são protegidas pelos homens. As mulheres, as crianças, os idosos são protegidos pelos homens. Não é que ela não tenha valor nenhum, é que o principal do clã é a família, é a casa. E a casa é a responsabilidade da mulher. É ela que toma decisões sobre a casa. O marido toma decisões sobre o que está além da casa. Ele participa das assembleias do clã, das assembleias da tribo, para tomar decisões pensando na sobrevivência e no bem-estar de todos. A mulher, você vê isso no tempo de Abraão. Abraão precisa de um descendente. A mulher que diz, está aqui a minha escrava, para você ter filhos com ela, porque eu preciso de filhos. Esses filhos serão meus. Ela que toma essa decisão. Depois que a escrava fica grávida, a escrava começa a dizer, eu estou com o rei na barriga. Quer dizer, eu estou com o herdeiro do chefe do clã. Então eu posso tudo. Aí começa a dizer desaforo, não é? Então a Sara... Aí a Sara vai se reclamar com Abraão. Ele disse, o que eu tenho a ver com isso? Ela é sua escrava, não é minha. Faça o que achar melhor. Quer dizer, ele não toma decisões sobre a casa. E Sara sabia disso. Mas Sara ficou sem tomar decisão a respeito da escrava, porque ela estava grávida, esperando o herdeiro. Então ela ficou com receio de que, por causa do herdeiro, o marido não gostasse da providência que ela poderia tomar a respeito da escrava. Ele disse, não, a escrava é sua, né? Aí a questão de dizer que a sociedade patriarcal é machista, é justamente da falta de conhecimento. É porque cometem primeiramente o anacronismo.
E assim, mas a mulher, a autoridade dela ficava restrita à casa. Sim, mas o que existia era a casa. O que existia mais além da casa? Guerra, né? O que existia além da casa? Tinha teatro para ela ir? Tinha shopping center? Nem tinha trânsito engarrafado para ela dirigir? Não tinha. O que tinha era a casa. Então, ela era uma rainha mesmo dentro de casa. Ela tomava todas as decisões sobre a casa. Todas. Ele não tomava decisões a respeito da casa. Como os filhos eram educados, ela que decidia. Até que o filho passasse pelo ritual da maioridade e pudesse ser declarado adulto, e ficava então à disposição do pai, porque agora ele ia andar com o pai, ia guerrear junto com o pai, ia morrer para salvar o clã. Uma das coisas bonitas que eu li sobre a morte de Jesus foi escrito pelo Papa Bento XVI no livro Jesus de Nazaré, o primeiro volume. Ele falou que a prova que Jesus é nosso irmão é que ele morreu na cruz por nós. O primogênito, o que ele aprendia do pai é que ele devia morrer para libertar os seus irmãos. Quando ele morreu para nos libertar do egoísmo, do pecado, ele nada mais fez do que a função do primogênito do clã, que é morrer para tirar os outros da escravidão. Então a gente não vê esse tipo de coisa. Então ele era o responsável por todos. Ele poderia ter várias esposas, isso também você não pode avaliar com os critérios de hoje. Era fundamental para a sobrevivência do clã e das famílias há um número grande de pessoas, e principalmente de homens. Então, em alguns clãs de Canaã, do Egito, da Mesopotâmia, nós temos relatos descobertos pela arqueologia que quando o número de mulher aumentava, eles matavam assim que nascia, eles ofertavam alguma divindade, porque seria muitas pessoas para proteger e muitos para serem protegidos e poucos para proteger. Em Israel isso nunca aconteceu. Nunca se matou meninas, que podia ter várias meninas. Não, ninguém fazia nada contra elas. Elas cresciam e eram protegidas como pessoas muito importantes. Quando uma jovem se casava com alguém de outra tribo, tinha que haver um dote. Não era ela que pagava dote, era o rapaz que pagava, a família do rapaz. Por quê? Porque está tirando um valor de dentro daquela tribo. Aquela jovem, ela pode ser mãe de muitos filhos se ela casa com o parente, um jovem do outro clã, mas da mesma tribo. Então ela pode ser mãe de muitos filhos e ajudar a tribo a ficar famosa, corajosa, forte. Então, se um de outra tribo casa com ela, ela vai pertencer à tribo do esposo. E ele tem que indenizar a tribo por estar tirando dali não só uma jovem, mas vários guerreiros que ela poderia dar para a tribo. E ela sempre poderá voltar para a sua tribo de origem, para a casa de seu pai, deve ser acolhida. Se ela receber carta de divórcio, ela volta para a casa dos pais normalmente. Então, você pode dizer, mas por que Jesus criticou certas coisas? Preste atenção, Jesus está há mais de 1000 anos após a realidade tribal. Está dentro do Império Romano, que tem altos tributos, que empobrece a população conquistada pelo Império, para que não façam revolução. Aí muda porque parece que a mulher se desvaloriza nesse tipo, que tem mais uma pessoa para você cuidar, que agora quem paga o dote é o pai da noiva, né? Não. Não é? Eu que era o pai da noiva. Nunca. Isso aí só foi no Ocidente há bem pouco tempo, para poder as moças casar.
Não era isso. A mulher em Israel não tinha obrigação de casar. Quem tinha obrigação de casar era o homem. Ela não tinha obrigação de casar. Ela não era obrigada a casar. Isso era conversar. Tanto que São Paulo diz assim: se vocês vão dar as filhas de vocês em casamento, ele conversa com o pai. Porque alguns pais, na época de São Paulo, queriam por força que a filha casasse. Aí Paulo disse: você está querendo dar sua filha em casamento? Eu aconselho a não. Tem lugar para ela na igreja, para se ela não se casar. Paulo estava pensando na guerra judaica, estava pensando no ambiente de sofrimento, e estava pensando que o fim dos tempos era para logo. Mas se as pessoas não aguentarem não se casar, que se casem, ele dizia. Mas as jovens eram na época de Jesus, não, a época de Jesus continua o mesmo costume entre os judeus. Quem dá o dote é o rapaz, é ele que indeniza a família. Então, o que você vai ver é um ambiente que é pós o governo de Esdras. A mulher só vai passar por certas coisas, não é? Digamos assim, certos apertos a partir de Esdras. Esdras é uns 200 anos antes de Jesus. Nós estamos aqui há muito tempo antes de Esdras existir. Foi a reforma de Esdras que levou a um preconceito contra a mulher. Mas vamos chegar lá. Nós vamos chegar em Esdras, né? Aqui nós estamos muito longe. Esdras é da época do Império Persa. Logo depois vem o Império Helenista e logo depois vem o Império Romano. Não é dessa época, tá? Da época de... com a reforma de Esdras é que a mulher vai ser tratada a forma como Jesus encontrou, né? Isso dentro da terra de Israel, porque fora da terra de Israel, os judeus helenistas nunca trataram assim suas esposas. Eles não... A reforma de Esdras é para dentro da terra de Israel, não é para o judeu que vive fora da terra de Israel. Nós vamos ver hoje aqui o que já começou a ser escrito no período tribal. Então a casa, a família era chamada de Bet-Ab. Bet é casa, Ab é pai, a casa do pai. Aqui diz que o patriarca tinha direito de vida e de morte sobre os membros da família. É um exagero, porque o patriarca nunca mandou matar ninguém. As leis que tem, você pega o seu filho, se ele for rebelde, tal, nunca foram cumpridas. Existem leis para não serem cumpridas. Nunca. Até hoje. Existem leis que, por exemplo, eu acho que nenhum de nós que estamos aqui precisa da lei do Código Penal que nos proíbe de matar. Nós simplesmente não queremos matar ninguém. Essa lei nós não precisamos cumprir. Ela não está no nosso pensamento, no dia a dia. A gente não tem vontade de dar um tiro em ninguém, nem de esfaquear ninguém, graças a Deus, né? Então nós resolvemos os nossos conflitos de outra forma que não seja matando o nosso oponente. Mas tem gente que quer matar. No nosso bairro está cheio de gente que quer matar. Então essa lei é muito importante para essas pessoas. Mas tem leis que elas foram escritas para não serem cumpridas. Então diz: se teu filho é rebelde contra ti, chama os anciãos da cidade, denuncia, diz ele é assim, 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 e ele será apedrejado. Não se tem nenhum texto bíblico dizendo que isso algum dia aconteceu. É só para que os filhos saibam que eles devem obedecer ao patriarca. Por quê? Em tudo ele deve obedecer ao patriarca? Não, não em tudo. Mas ele deve obedecer ao patriarca porque o papel do filho é a obediência. E depende a vida de todos. A vida de todos depende daquela obediência. O filho desobediente, ele põe em risco
a segurança da família. Todos sabiam que tinha que obedecer o patriarca. Então, aquela autoridade foi constituída para servir o bem comum. E as ordens que ele dá a alguém tendo em vista a sobrevivência do clã. E por isso, na época de Isaac, casou-se com Rebeca, a Rebeca não queria que Esaú fosse o herdeiro, considerado primogênito, porque Esaú não estava em casa, ele sempre estava ausente e ele não obedecia os costumes principais, era o rebelde. Então ele não era uma pessoa que iria pensar no bem comum, já que ele não estava em casa para participar das decisões nunca. Ele sempre estava fora, era um caçador, né? Por motivo de caçar, estava fora do clã. Uma coisa que nem é comum em Israel. Em Israel as pessoas não caçam, elas criam um animal. É uma coisa estranha. A conduta é estranha. O fato de ser caçador já é uma coisa totalmente estranha. Ninguém era caçador em Israel. Quem que era? Vocês sabem de alguém que seja caçador? Não, a gente só sabe que Esaú era caçador. O resto ninguém sabe que era caçador. Então ele era caçador. O clã é de criação de gado miúdo. É isso que vive o clã. Mas ele é caçador. Ele nunca está no trabalho cotidiano com os animais. Ele é caçador. O clã, por uma questão de sobrevivência, que é um clã pequeno, muito pequeno, uma família pequena, que vai formar clã, mas ainda é uma família pequena, casa com pessoas que sejam de dentro da mesma tribo para manter os costumes. Ele já tinha várias esposas estrangeiras, politeístas e tudo mais. Então, a desobediência de um filho dentro do clã coloca em risco a vida de todo mundo. De todo mundo. Não é de um nem de dois, é o clã inteiro que pode desaparecer completamente por causa de um ato de desobediência. O patriarca também era uma autoridade jurídica e religiosa. Então, o clã era um grupo intermediário entre a família e a tribo. O papel principal é do clã. A gente tem pouca coisa sobre família mesmo, o mais é o clã. Então, eles tinham tudo em comum. A tribo mesmo tinha tudo em comum, todos os bens eram em comum. Se alguém saísse da tribo, deixava tudo e saía sozinho. Uma coisa estranha na parábola do filho pródigo, quando Jesus conta, que mostra a misericórdia do pai acima dos costumes, é que o filho sai levando os bens, né? E isso também deixa o outro com raiva, porque ele foi com metade dos bens da família, e então ele empobreceu a família toda, que a família tem escravos, tem servos, tem quantas pessoas não teriam dependendo desse dinheiro, não é? E ele vai com metade. É um filho seu, quer dizer, você construiu, as gerações estão construindo um patrimônio. Desde o meu bisavô que estamos construindo um patrimônio. Aí um dos meus irmãos leva metade de tudo que a família conseguiu. Durante séculos ele leva. Não podia. Você quer ir? Pode ir, mas deixa tudo aqui. Quando Jacó foi lá procurar uma esposa, entre os parentes do pai dele e da mãe dele, lá ele trabalhou 7 anos, porque estava apaixonado por Raquel, trabalhou 7 anos e acabou casando com Lia. Mas ele queria Raquel, então trabalhou mais 7 anos por Raquel. E depois ele não podia ficar sem patrimônio nenhum. Ele trabalhou mais 7 anos, ao todo 21 anos. Ele trabalhou 7 anos por um salário. Quando ele terminou os 14 anos de trabalhar
para o sogro pelas duas irmãs, ele disse: bom, agora eu não lhe devo mais nada. Você viu como é o dote? 7 anos de trabalho, porque ele não tem dinheiro, 7 anos por uma, 7 anos pela outra. E aí ele disse: bom, agora eu já paguei o dote, né? Agora vou trabalhar contigo, quero o salário. E o salário fica sendo combinado. E aí ele vai aumentando o patrimônio dele. Então um dia, quando ele vê que tem bastante patrimônio, ele conversa com as duas irmãs e diz: vocês vão comigo? Vocês estão comigo? Eles disseram: sim. Então ele aproveita que o sogro, Labão, foi tosquiar o rebanho, era longe, e foge com as duas mulheres, os filhos que ele tem e os rebanhos que são dele. Por que ele foge? Porque ele não pode levar nada que seja daquele clã de Labão. Ele pode ir na hora que ele quiser, mas as mulheres ficam, as crianças ficam e os rebanhos ficam. São deles, desde que ele esteja. Levaram os deuses dele, né? Ela, né? Mas isso aí tem um motivo muito importante, que não é o interesse dela, é que ela quer, porque assim, quando Jacó sai daquele clã, ele vai formar outro clã. Ele quer que o clã, a Raquel quer que o clã dela seja o clã dos antepassados. Então ela leva os antepassados, os amuletos da família que representam os antepassados, ela leva com ela, para dizer: olha, quem vai formar um clã diferente é o meu pai, porque eu estou com os deuses da família, quer dizer, com os ancestrais estão comigo. Então nós é que somos o verdadeiro clã. Não é que ela fosse idólatra, é que ela quer que ela seja oficialmente o verdadeiro clã, que os filhos dela sejam oficialmente os verdadeiros clã. E aí o clã do pai é que fica bastardo, fica sem, vai ser outra coisa, não é. Entende? Ela quer a herança cultural religiosa da família. Exatamente. Então é por isso que Jacó tem que fugir, porque ele não pode levar nada, porque aquilo ali não é só dele, é dele enquanto ele está no clã. Saiu do clã, não leva nada, porque tudo pertence ao clã, eles tinham tudo em comum. Se você não entende isso, você não entende a expressão de Paulo de que nós somos co-herdeiros de Cristo. O que é co-herdeiro? Você só entende se você entender isso do clã. O Jacó, ele é co-herdeiro. Por quê? Porque aquele clã tem um primogênito. O primogênito é o herdeiro. E todo mundo que tiver, da família, que tiver perto do primogênito, é co-herdeiro. Quer dizer, você usufrui de tudo, você fica até rico, se você ficar junto com o primogênito, submisso a ele. Se você se afasta do primogênito, você pode ir, mas não leva nada. Entende? Paulo sempre nos diz: co-herdeiro de Cristo. Co-herdeiro de Cristo quer dizer, ele é o primogênito. E nós, unidos a eles, usufruímos de tudo que são os bens espirituais dessa família, que é a família de Deus. Somos todos filhos de Deus. Nos afastamos deles, podemos ir, mas deixamos as graças, as coisas todas, com isso que ele está dizendo. Você não usufrui, não é porque Deus não lhe dá, é porque você foi embora. Você foi embora. Você foi embora de casa, deixou a casa paterna, deixa tudo, e vai embora. Fica à vontade, você tem livre-arbítrio. Mas a paz que tinha lá, não é? O amor que recebia lá, o cuidado que recebia lá, você não pode perceber isso fora. Paulo fala: nós somos co-herdeiros. O herdeiro é ele. Ele é que é o filho. Unido a ele, nós somos crianças.
Ele cuida de nós e nos dá aquilo que nós necessitamos. Temos que estar por perto. Então, é essa expressão que só entende quem entende a coisa do clã. Vocês não acham frio, não? Estou muito frio. Alguém poderia chamar o rapaz que... Mas ali tem para regular, não é? Se alguém sabe, por favor. Eu não gosto de frio, não, gente. E a minha garganta está falhando já. Então, todos estão unidos, né? Às vezes, a tribo desaparece. Então, a tribo de Simeão, ela nem sequer é nomeada da bênção de Jacó, que é uma bênção muito antiga. Então, isso aí é mais ou menos o funcionamento. Aos pouquinhos a gente vai vendo como que eles foram se organizando, tá? Ela continua muito forte. Bom, segundo tema, tribos de Israel, filhos e herdeiros da fé. Vocês entenderam essa parte de como é que eles se organizam? Agora, daqui a pouco a gente vai ver como é exercida a autoridade. Tá, obrigada. Então, o que será que eles fizeram para sobreviver em Canaã? Nós estamos aqui na data de onde começa, viu? Estou na primeira coluna de onde começa o segundo tema. Tribo de Israel, filhos e herdeiros da fé. Então, nós temos aí que eles estavam lá, a terra que nós chamamos hoje de Palestina, na época se chamava Canaã, na época tribal chamava Canaã. E existia em Canaã várias cidades-estados. Cidades-estados quer dizer que antigas tribos se tornaram sedentárias, antigas tribos nômades, que o nomadismo veio primeiro, depois veio o sedentarismo. Antigas tribos chegaram naquela região e se estabeleceram ali. Essas tribos nômades formaram pequenos reinos que receberam o nome dos estudiosos de cidades-estado. Era um reizinho com alguns súditos. E ali vizinho outro reizinho com alguns súditos. Uma coisa parecida com a época do feudalismo. Cada cidade-estado era murada para impedir que fosse destruída pelos inimigos, nômades principalmente. Então você podia estar trabalhando aqui na lavoura e ver uma poeira. Ali não é uma tempestade de poeira, não, de areia, não. Você vê aquela coisa no horizonte, o horizonte ficar escuro, aquilo ali eram centenas de camelos correndo no deserto, com guerreiros montados nele, camelos dromedários, né? Dizem que não tinha camelo em Israel, mas há controvérsias, né? Então, guerreiros que chegavam e destruíam tudo, matavam todos, pegavam quem era jovem para ser escravo, as mulheres para serem concubinas, e levavam todos os bens daquela tribo, daquele clã. Então era muito comum. Você está aqui, é o seu dia a dia, um dia como outro qualquer, e de repente surge um bando e destrói tudo. Então a sobrevivência era uma coisa muito séria. Por isso que nenhuma mulher reclamava de estar protegida em casa. Nenhuma. A saída dela era estupro, era morte, era levar para ser escrava de outro clã e tudo mais. Nós aqui estamos 2, 3 mil anos depois criticando com os nossos critérios. Então
havia muitas cidades-estados, elas eram muradas para proteção. E a Bíblia mostra que tinha os heteus, ou hititas, né? Heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, etc. Então tem uma lista desses povos no livro do Deuteronômio, capítulo 7, e no livro do Êxodo, capítulo 3. Então E onde estavam as tribos de Israel depois que entraram na terra de Canaã? Na terra prometida, chamava Canaã. Estavam misturados com aquelas cidades e estados que já existiam. Mas como eles não tinham cidades e estados, vai mostrar o livro dos Juízes, né? Eles foram ocupando território através de guerras, através de alianças, eles foram ocupando território. Mas eles viviam principalmente nas montanhas. Para se proteger, eles viviam mais nas montanhas. Essas cidades seriam se tocadas com bairros? Olha, eu acho que um bairro nosso, uma grande cidade, é muito maior do que uma cidade-estado. Eu acho. Um bairro, eu acho. Pelo tamanho que eu vi das ruínas de Bet-Shean, que foi a que eu fui em loco estudar, né? Que Bet-Shean é uma cidade-estado muito antiga, anterior ao povo de Israel. Ainda hoje tem as ruínas dos muros, reconstruídos várias vezes, né? Os muros. Então, lá nessa cidade-estado, as pessoas que ficavam no campo ou criando os rebanhos ficavam fora. Se visse algum perigo, corriam para a cidade-estado, trancavam o portão e resistiam aos inimigos, né? Nem sempre dava tempo de fazer isso, de correr. Então, as tribos de Israel foram ficando nas montanhas, porque das montanhas eles viam a chegada de alguém, eles também eles jogavam pedras, né? Eles rolavam pedregulho lá de cima, dificultava o acesso. Eles já tinham essa crença no Deus único. Eles tinham a crença no Deus único porque eles foram fazendo aliança, e quando um povo fazia, qualquer tribo pode agregar pessoas que não são nativos. Por aliança, essas pessoas passam a fazer parte, né? Então, quando lá no tempo de Jesus tem o prosélito, é o estrangeiro que se torna convertido, né, à religião de Israel. Na época das tribos chamava Guê. Guê é o imigrante, é o estrangeiro, é alguém que não nasceu nenhuma das tribos e que quer fazer parte de uma dessas tribos para sobreviver, né, também para sobreviver, juntar esforços para poder sobreviver. Então, quando as tribos faziam aliança naquela época, qualquer povo fazia aliança, se decidia sobre que deuses iriam servir. Então, você vem fazer aliança comigo, você traz os seus deuses, eu tenho os meus deuses. Então, a partir das histórias dos deuses, os mitos, os ritos, a gente escolhe que deuses nós vamos adorar. Só que para as tribos de Israel só podia adorar um Deus. Então, quem se agregasse ia adorar só aquele Deus. Então, por isso, aqueles agregados também eram monoteístas, que é uma coisa muito interessante para a época, que não tinha em outros povos. Então, para a sobrevivência, eles ficam mais nas montanhas. E, aos poucos, eles vão guerreando contra aquelas cidades e estados e vão tomando terreno. Na época de Davi é do ano 900 e pouco antes de Cristo, né? 900, às vezes início do ano 1000 antes de Cristo. Davi ainda luta contra Jebuseus, por exemplo. A cidade de Jerusalém era era uma cidade-estado dos Jebuseus, que Davi conquista. Ora, Davi é muito, muito, muito depois do período tribal, né? Já tem passado pelo período do juízo, o período de Saul, para chegar ao período de Davi. E ainda tem cidade-estado para ser conquistada, certo? Então, aos pouquinhos eles vão conquistando.
E diz no roteiro aí que a sobrevivência desses grupos nas montanhas, só se tornou possível graças ao ferro. Porque o ferro serviu para a fabricação de machados, de arados, de ponta de lança, de espadas, né? Então, as ligas de ferro eles já sabiam, foram aos poucos sabendo fazer. Era só. O faraó Akhenaton tentou implantar o monoteísmo, mas não foi aceito. Está na história geral. Era muito difícil. Inclusive, para Israel, sempre foi muito difícil o monoteísmo. Até que eles chegaram à época do exílio na Babilônia, eles eram monoteístas, vírgula. Por que a vírgula? Porque ele dizia assim, o Deus o Deus dos jebuseus existe, só que eu não posso adorá-lo. O Deus dos egípcios, os deuses existem, mas eu não posso adorá-lo. Os deuses da Mesopotâmia, lá da Babilônia, existem, mas eu não posso adorá-lo. Então eles não tinham ainda a fé num Deus único, criador de tudo. O Deus era o Deus do clã. Por que eu só adoro esse Deus? Primeiro porque Abraão fez um pacto com ele. Segundo, porque esse Deus nos tirou do Egito, da escravidão. Por esses motivos eu adoro esse Deus. Aí eu não adoro os outros deuses, por quê? Porque esse Deus não aceita que eu adore os outros deuses, mas eu pensava que os outros deuses existiam, só que eu não podia adorá-los. Então não é o monoteísmo da época de Jesus, não é ainda. O exílio da Babilônia é 587 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. É quando eles vão se tocar, digamos assim, vai ter o insight ou a revelação de que só existe um Deus, um só. Os outros não existem. Mas aí a gente vê como foi essa passagem, a gente precisa ainda de algumas aulas para chegar lá. É na época do exílio. Nós ainda estamos na formação das tribos. Eu tenho um livro do Daniel Snardelai, eu perguntei que você me deu sobre o judaísmo, né? Aí ele diz que vai começar a aparecer, né? Como Esdras e Neemias, após o exílio da Babilônia, após não, né? Quando eles retornam, e aí eles vão estruturar realmente. O termo judaísmo é quando aqueles que eram da tribo de Judá vão para o exílio e eles, da tribo de Judá, do reino de Judá. O reino de Judá composto por a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi. Quando essas três tribos são exiladas na Babilônia, após o exílio da Babilônia, quando chega na época de Ciro, o imperador persa, é que eles vão começar um novo modo de se relacionar com Deus, um modo diferente do modo anterior. A esse modo novo de se relacionar com Deus passou a se chamar de judaísmo e até hoje. Aqui nessa época, antes dessa reforma de Esdras, o que nós chamamos é a religião dos patriarcas. Mas não tem nenhum nome judaísmo antes de Esdras. Eles tinham estudo, né, da judaísmo na família. Aí era uma religião da família. Depois passou a ser a religião do templo. E o judaísmo é a religião do livro. Para estar no judaísmo não precisa de templo. Não existe mais templo para essa religião judaica. A sinagoga não é templo. Então é judaísmo que é diferente da outra. A outra supunha rito, com sacrifício de animais, templo, sacerdote. O judaísmo não tem sacerdote, não tem templo, não tem sacrifício. O judaísmo. E antes de Salomão existia, não sei se era da
secularizado, discutindo os temas, não sei o quê. Silo, né? Parece que Silo ele dá. Silo, Betel, que eram os principais. Mas os santuários, né? Os santuários não estão ainda, vocês estão adiantando, né? Período por período. Aqui nessa época, nem santuário tem ainda essa época. Quem faz, onde é que é feito o ritual? Na família. Na família. Quem faz? O patriarca e a matriarca. Matriarca é que sem a mãe não há sábado. Tem que ter uma mulher que represente a mãe, que faça a oração para começar o sábado. O sábado não é um dia, sábado é uma questão litúrgica. Eu preciso cortar o tempo. Quem tem a espada de cortar o tempo? A faca que corta o tempo? A mãe. É preciso partir o dia de trabalho do dia santificado, do dia do descanso. Então quem parte? A oração que a mãe faz com o acendimento das velas. Havdalah quer dizer separar. Até essa oração era dia de trabalho. Depois dessa oração é dia santificado, de louvar a Deus. Então é a mulher que faz. Por quê? Porque ela dá luz. Ela que dá luz a ela fecha os olhos para ficar no escuro, acende as velas, faz a oração e deu a luz o sábado. É ela que traz o sábado. É a mulher que traz a Páscoa. São festas familiares. Desejo pelo sagrado é até da época do surgimento dos hominídeos, certo? Dos nossos pais pré-históricos, né? Aí as visões sobre Deus é que o monoteísmo é um grande passo. O monoteísmo. É muito desafiador ser monoteísta. Os profetas todos vão lutar contra o politeísmo, porque está nadando contra a correnteza. Todas as pessoas dizem que para cada departamento ou compartimento da vida tem um Deus responsável. Tem um Deus para os negócios, para dar dinheiro, para dar os bens materiais. Tem o Deus para a saúde, para resolver problemas de enfermidade. Tem o Deus para fazer chover. Tem o Deus para dar colheita. Hoje nós estamos em 2015, mas tem no catolicismo popular o santo casamenteiro, a santa que resolve o problema de dívida, o santo que faz chover. É tudo a mesma coisa. Aí diz, não, isso é cultura popular. É nada. É cultura pagã. Esse modo de entender nem é dos nativos daqui, é dos deuses da Europa. O santo que faz chover no dia 19 de março, a passagem da época, não é? Para a época que vai plantar, que tem que chover até ali, que muda de estação, não muda aqui, porque aqui a gente só tem duas estações, a do trem e a de ônibus, né? Mas para quem tem as estações de verão, primavera, outono e inverno, dia 19 de março é a mudança da estação, tem que chover até ali. Se não chover, não chove mais. As águas de março fechando o verão, né? Diz a música. Então tem que ter o Deus que faça chover. Esse Deus que faz chover, o Deus que faz chover, que foi trazido para cá, que os índios não tinham dia 19 para isso veio da Europa, é divindade da europeia, do Império Romano, né? Tá certo? Não era os índios daqui, quando queriam chuva, eles faziam a dança da chuva. E chovia, porque eles não paravam de dançar enquanto não chovesse, então tinha que chover. Então, brincadeiras à parte, mas é isso. Quer dizer, se é difícil para algumas pessoas hoje, vá na igreja de Santa Edvige, como está lotado.
porque ela é a santa das dívidas. Vá lá pro Santo Antônio, para ver se não tem um monte de gente pedindo um companheiro, um casamento. 2015, 2014, porque 2015 já está bem aí, chegando. A gente faz isso, imagina na época tribal como era difícil ter um só Deus. Porque cada situação da vida se tinha uma divindade para isso. Aí ele disse, tudo bem, a gente adora o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas quem é que vai... Quer dizer que na época da seca, quando tiver uma seca, ele não aguentava, corria para Baal, que era o que fazia chover. Na hora do aperto, corria a Baal. Então é muito difícil. Elias e Eliseu, né? Exatamente. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente podia dizer. O principal deles é a narrativa que a gente viu no encontro passado. É narrar as histórias da tribo. E eu vou aproveitar esse exemplo que foi dado aqui de Rebeca. O mais importante para me manter fazendo parte da família, da tribo, do clã ou da tribo, é eu estar ligado com os antepassados. Quanto mais eu estiver ligado com os antepassados, mais eu pertenço, eu tenho uma identidade. Se eu não guardar os costumes dos antepassados, se eu não souber as histórias do antepassado, eu não tenho identidade. Então, se um clã era criador de animais, eu vou ser criador de animais, eu vou criar ovelhas. Porque se eu quiser fazer outra coisa, eu tenho que largar o meu clã e fazer aquela outra coisa. Então, eu tenho que saber as histórias dos antepassados, as conquistas, manter as conquistas que muitos deram a vida para que hoje eu pudesse estar aqui, então eles merecem respeito e eu não devo abrir mão de nada que eles conquistaram. Eu tenho que fazer disso, celebrar isso em liturgias, em ritos. Então, sinal de pertença é que me dá identidade. Então, por isso que Raquel diz, eles é que vão procurar a identidade deles, meu pai. Eu levo as estatuetas dos antepassados, estão comigo. Daí eram amuletos, coisa que simbolizava. Porque às vezes a gente pensa que esses ídolos familiares, eles eram estátuas. Não eram, não, é alguma coisa que era muito importante, que era característica da pessoa. Então, se a pessoa usava um pingente, um anel, eu guardo aquele anel, ali é o ídolo familiar. Eu não vou construir uma estátua para ele. Não, a minha avó usava isso aqui no cabelo. Aquilo ali é que faz com que ela esteja presente ao clã, à minha família. Se eu tenho aquilo ali, eu estou com ela e ela está comigo. Certo? Então eu mantenho a identidade, eu conto. Então, por exemplo, a minha avó uma das funções dela, minha avó materna, era costurar. Então tem a máquina de costura. Uma máquina de costura antiga. Hoje em dia essa máquina não vai mais costurar, obviamente. Mas era a máquina da vovó. Tem que estar. Aí ela recebe uma outra significação. Agora ela é um lugar para se colocar troféus. Porque aquela máquina é um troféu de vitória, de que ela criou os filhos, né? Então todo mundo que vai chegando na família tem que saber que a máquina, a história da máquina. Sem a máquina não existiria seu avô, nem seu pai ou sua mãe. Essa máquina aqui, ela tem uma história. E se conta a história da vovó a respeito da máquina. Ok. Aí se ela é agora uma mesa para troféu, qualquer um dos bisnetos ou dos tataranetos que ganhar uma medalha de matemática, a Olimpíada da Matemática, ou o futebol, ou o basquete, ou seja lá o que for, o troféu vai para lá, faz parte da vitória da vovó. A vitória da vovó possibilitou as outras vitórias.
Isso é que é narrativa antiga. Isso é narrativa antiga, entende? As tradições são mantidas assim, elas sofrem mudanças. E o que é fundamental fica. A máquina é a vitória. E todos aqueles que tiverem alguma vitória, une a sua vitória à máquina de costura. E aí a vitória tem sentido. A vitória não é só minha, é uma vitória da família, né? Entendem isso? Então isso aí é o típico dos tempos. É pertencer a alguma coisa. O que eu faço hoje não está desligado. Eu ter ganho hoje a medalha de Química, da Olimpíada de Química, de Ciências, não é uma coisa minha. É algo que sem a máquina de costura da vovó, não seria possível. O melhor lugar para a minha medalha é lá na máquina de costura da vovó. Certo? Então, a vovó venceu quando eu venci a Química. E eu venci quando a vovó costurava as roupas nessa máquina. Aí o passado está ligado com as gerações futuras. E isso aqui é tradição. A máquina não presta mais para costurar, mas ela guarda aquilo que é fundamental nela, que é sem ela e sem a coragem da vovó, ninguém que está aqui existiria. Então a tradição, ela é recolocada. Se alguém tentar usar a máquina para costurar, vai ficar frustrado porque não dá mais certo. Mas a máquina serve para aquilo que ela poderia de melhor servir. Ela serve para contar a história e para dar sentido às nossas vitórias. Porque as nossas vitórias sem aquela máquina, ela não tem sentido. Ela não é comunitária, ela não é familiar. Com a máquina é familiar. Então esse pessoal que anda conservando aí as coisas e querendo empurrar as doutrinas antigas em nós, eles querem forçar uma máquina de costura que tem mais de 100 anos a costurar hoje. E não é para isso que a máquina de costura da vovó serve. Ela já serviu para isso. Hoje ela serve para outra coisa que é mais importante ainda. Então as narrativas, os objetos dão sentido de pertença e identidade forte. Tá? É mais ou menos isso que a gente tinha para dizer desse segundo tema. Né? O que me faz... Primeiro é uma coisa de vincular-se e contar as histórias de sobrevivência. Uma das coisas que você pode perguntar é: eu sei as histórias de sobrevivência da minha família? Eu sei os apertos que a minha família já passou para estar onde estou agora? Eu valorizo as conquistas do passado? Hoje em dia as pessoas não sabem as histórias, tá? Elas só fazem cobranças. Elas não têm nada a oferecer. Um adolescente que recebeu um troféu hoje, quando coloca sobre a máquina de costura da vovó, ele está dizendo que eu dependi de outras pessoas que vieram antes de mim. Agora, um adolescente que não sabe da existência da máquina da vovó, só faz cobrança. Me dê isso, eu quero isso. Por que você não me dá? Por que você não deixa fazer? Por que você... Cadê eu quero, preciso disso? Não luta, não tem histórias de vitória, não tem histórias de sobrevivência, não corre, não vai atrás, não quer superar os seus limites, sejam eles físicos, sejam eles intelectuais. Então a gente critica muito os clãs, a família patriarcal, mas a gente perdeu noção de família, perdeu noção de gerações passadas. O capitalismo fez com que nossos avós fossem peças descartáveis, porque não dá para produzir. E os nossos idosos, eles têm uma função fundamental na família, de contar as histórias de vitória, contar as histórias de conquista.
Olha, eu estou numa comunidade que foi fundada em 1981. Eu tenho 25 anos nessa comunidade. As novas gerações que não conheceram o fundador não querem saber do que foi, não. Eles imaginam um fundador adequado aos propósitos dele, né, aos interesses pessoais. E foi bem aí, o fundador tem 4 anos de falecido. Já tem vários membros na comunidade, tanto dos irmãos quanto das irmãs, que nunca viram o nosso fundador, não sei por foto. Na hora que a gente conta uma história que ele tinha a cabeça muito aberta, né, Mazé? Né, Maria? Cabeça super aberta, aí ele já se estressa, não é para contar essas histórias não, porque o fundador que eu imagino é rigoroso, fundamentalista, cheio de doutrina, cheio de pingentes, cheio de um monte de coisa que botam em cima, de casulos e não sei o que mais. É ótimo esse fundador ideal. Agora, o verdadeiro que existiu mesmo, ninguém está interessado não, porque aí vai contra os meus interesses pessoais. Não quero nem saber dessas histórias. É porque eu estava assistindo uma palestra na Rede Vida com o Antônio Moza, que ele é muito bom, teólogo. Eu gosto, né? E ele está falando exatamente dessa questão da família, porque fizeram uma pergunta sobre as eleições agora, os 2 candidatos. Aí o padre que estava fazendo com ele, e outro, que não lembro quem era o outro, e quando eu liguei o canal, já estava terminando. Então ele fala do papel fundamental da família, né? E não, mesmo que seja a família diferente da que é hoje, mas que é uma família, certo? Tem aquele papel de manter. E eu acho que você tem razão nesse sentido. O capitalismo, ele perdeu esse sentido da família. Assim, né? Ele diz que o candidato que não levar em conta a religião, ele está, pelo país como o nosso, que quer seja qual for a religião, tem esse sentido religioso, que se fundamenta também através da família, ele está perdido. Ele não está levando em consideração. O problema principal do capitalismo foi... a mulher, ela é livre se ela trabalha fora. Se ela não trabalhar fora, é porque ela é submissa ao marido. E os maridos não se sentiam à vontade com uma esposa que não trabalhasse fora de casa, porque ele era visto como machista. Então, o que é que você faz? Para você trabalhar, você joga a criança na creche bem cedinho, porque senão você não vai conseguir trabalhar. Então, a época de socialização da criança, que deveria ser posterior, porque primeiro ela recebe a identidade, os laços familiares são fortificados, são laços fortes. Quando ela vai para a escola, ela chora, porque não é a família. Ela não sabe quais são os laços ali, ela só sabe os laços familiares. Mas aí ela vai socializando aos poucos. Não é? Ela vai vendo que se ela bater em alguém, ela vai receber o troco. Ela vai vendo que ela não está em casa, que fora de casa as coisas são diferentes. Ela vai estar com todo mundo paparicando, vão ser vários que vão receber cuidado da professora ao mesmo tempo, não vai ter toda essa coisa, viver só para um, e assim vai socializando aos poucos. É muito saudável. Agora, se o bebê já vai para o berçário, porque eu tenho que trabalhar, ele fica o tempo todo com outras pessoas e um pouquinho comigo, um pouquinho. Então ele não tem identidade familiar, ele tem vários tipos de relacionamentos, de compreensão das coisas, porque ele vai conviver com vários tipos de pessoas e ele vai assimilar tudo que ele for vivendo com essas pessoas, ele vai assimilar. Então ele vai ficar esfacelado, porque ele não tem algo que lhe dê unidade a essas coisas. Então, quando ele é primeiro fortalecido na família, ele recebe uma estrutura para enfrentar o mundo, aí ele saberá colocar bem colocado tudo que ele viver fora de casa. Mas se ele não tem isso em casa, ele não sabe nem o que ele é, o que é, não sabe nada. Então, por uma capa de liberdade, não é? De conquista de liberdade de gênero, se estragou muita coisa.
Então, não estou dizendo para as mulheres não trabalhar. Eu estou dizendo que quem quer viver para a profissão, não tenha filhos. Porque se você tiver filho, vai ter que ser mãe e vai ter que ser pai. Então, quem quer viver para a profissão, seja honesto. Eu quero viver para a minha profissão, para outros ideais. Então, não tenha filhos. Eu vejo assim as diferenças já no meu sobrinho neto. Até no meu sobrinho, a gente vê mais assim, eles lembram do papai, da mamãe, contam as histórias. Eu fico pensando assim, é assim que as coisas vão ficando, né? Contando o que ele fazia, a moral dele, a coisa. Mas os meus sobrinhos netos são todos diferentes, são essa família aí. Que a mãe trabalha fora e que eles, né, eles ficam com outra pessoa que não é nada dele, assim, sentido. Ou então vão para a creche, o menino morre de chorar na creche, porque não quer ficar, né? E até penalizado para os pais, porque também não pode ficar porque querem trabalhar, né? Eu vejo muita mudança, muita complicação. Eu acho complicação, né? Não sei se é. Nós temos que repensar muita coisa sobre a família, muita coisa. Quem está preocupado aí, se a família vai ser a família homoafetiva, está preocupado com bobagem, porque tem cor mais séria, porque é um novo jeito de ser família, sim, mas a família já está mudando há tanto tempo, desde o início do capitalismo, quando a mulher começou a trabalhar fora, que a família está sofrendo mudanças. A mudança não é agora. Esse novo tipo de família só com pai, só com mãe, não é? Com dois pais, com duas mães. Esse tipo de família é só a consequência, é a culminância de um estilo de ser família que está muito tempo atrás. Então você diz assim, mas como é que fica uma criança, como é que fica a cabeça de uma criança que é criada por dois pais? Eu digo, fica a cabeça de uma criança, como é que você me pergunta, como é que fica a cabeça de uma criança que é criada por vários pais e várias mães, nas creches? Porque pai não é parir. Pai, mãe, parir. Colocar lá sua contribuição do DNA, seus cromossomos. É isso? É a mesma coisa, você tinha que se perguntar por isso. Mais ainda, não é? Que se agora é criado por dois pais ou por duas mães, antes é criado por 20, 30 pais, por 20, 30 mães. Toda hora uma pessoa diferente cuidando dessa criança. Funcionários, não é se comprometer com o juiz para receber uma guarda da criança. Funcionário de creche não tem a mesma responsabilidade de alguém que assume perante um juiz a curatela, não é? A responsabilidade. A questão aí é que até 6 anos ela vai formar personalidade. Vai formar personalidade. E são todas essas pessoas que vão lhe dar a personalidade. O resultado, né, filho? Bom, já apareceram 3 vezes ali na porta dizendo que está na hora de vocês tomarem café. E nós estamos aqui empolgados com essa conversa de família, que é um assunto bom, não é? Mas vamos lá descansar um pouquinho. Ela me mandou um link que tem as 2 palestras.